Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia. E nessa terça-feira as leituras falam para a gente que para entrar, Jesus nos ensina que para entrar no reino dos céus é preciso ser como crianças, puras e inocentes. Então que nós possamos celebrar com um espírito puro e repleto de fé. Então a primeira leitura está em Ezequiel capítulo 2, versículo 8 e 10. 8 a 10, depois o capítulo 3, versículo 1 a 4. Ezequiel capítulo 2, versículo 8 a 10, depois o capítulo 3, versículo 1 a 4. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, e não sejas rebelde como a casa rebelde. Abre a tua boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela estava um rolo de livro. E estendeu-o diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora. E nele se achavam escritas lamentações e suspiros e ais. Depois me disse: filho do homem, come o que achares. Come este rolo e vai, fala à casa de Israel. Então abri a minha boca e me deu de comer o rolo. E disse-me: filho do homem, dá de comer ao teu ventre, e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então comi, e era minha boca doce como mel. E disse-me: filho do homem, vai, entra na casa de Israel e diz-lhe as minhas palavras. Então essa primeira leitura, mostra pra gente, fala sobre a vocação de Ezequiel, que aqui fala o seguinte: ele fez-me comer o rolo e era doce, ele me fez-me comer o rolo e era doce, como mel em minha boca. Então, aqui, Deus fala através do profeta Ezequiel que nós não devemos ser rebeldes, Nós devemos, escutar sempre o que Deus nos fala, sempre fazer o que Ele nos pede. Então, que nós possamos, sempre cada vez mais fazer a vontade de Deus na nossa vida e que nós possamos sempre obedecê-lo. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Mateus, capítulo 18, versículo 1 a 5, depois o versículo 10, depois o versículo 12 a 14. Mateus, capítulo 18, versículo 1 a 5, depois o versículo 10, depois o versículo 12 a 14. Naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles, e disse: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome um menino tal como este, a mim me recebe. Vede, não desprezeis alguns destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos no céu sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Que vos parece? Se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes, deixando as 99 em busca da que se desgarrou? E se porventura se acha, em verdade, vos digo, que maior prazer tem por aquela do que pelas 99 que se não desgarram. Assim também não é a vontade do vosso Pai, que está nos céus, que um destes pequeninos se perca. Então, no Evangelho hoje, os discípulos, talvez iludidos por pretensões humanas de honrarias e privilégios vaidosos, perguntam a Jesus sobre quem é o maior no reino dos céus. Pensam no reino dos céus como um reino terreno. Então, Jesus ensina a sua comunidade sobre a humildade. No centro do ensinamento de Jesus está a figura de uma criança, o pequenino. Ser como criança é a condição necessária para entrar no reino dos céus. É a experiência mais próxima do que significa confiar, sem ressalvas, na bondade e no amor de Deus. Uma segunda imagem, a do pastor que busca pela ovelha perdida, também aparece no evangelho que nós ouvimos hoje. Então, traduz o sentimento do pai em relação ao filho. Temos aqui o movimento do pai que, por amor aos filhos, procura-os sem cessar, desejoso de que nenhum deles se perca. Então, que nós sejamos em nossas comunidades como crianças que perdoam com facilidade e não buscam honrarias, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui
quarta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.